Começamos esse livro com a afirmação de que a ciência e a filosofia científica não dão base para a crença religiosa. Não elaboramos a ideia, mas ela foi tomada como ponto de partida. Adotamos a visão predominante de que a existência de Deus, de qualquer absoluto e de uma ordem eterna para além desse mundo, não tem suporte lógico nem significado. Aceitamos a noção de que tais ideias não têm valor para previsões científicas e que todos os eventos conhecidos podem ser explicados de forma mais simples sem elas. Ao mesmo tempo, dissemos que a religião não precisa se opor a essa visão, pois quase todas as tradições espirituais reconhecem que há um estágio no desenvolvimento humano em que a crença, em contraste com a fé, e suas seguranças precisam ser deixadas para trás. Até aqui, acho que não afirmamos nada que não possa ser verificado em experimentos, nem asseveramos nada que entre em conflito sério com a visão de mundo científica. No entanto, chegamos a um ponto em que as principais ideias da religião e da metafísica tradicional podem voltar a se tornar inteligíveis e significativas, não como crenças, mas como símbolos válidos de experiência. A ciência e a religião falam sobre a mesma coisa, mas usam tipos diferentes de linguagem. Em geral, as afirmações da ciência têm a ver com o passado e com o futuro. A ciência descreve eventos. Ele nos conta como as coisas acontecem ao nos dar um relato detalhado do que aconteceu. Ele descobre que eventos ocorrem em várias frequências e ordens, e, com base nisso, faz apostas ou previsões à luz das quais podemos tomar medidas práticas e fazer adaptações ao longo dos eventos. Para fazer essas apostas, ele não precisa ter conhecimento sobre Deus nem sobre a vida eterna. Ele precisa ter conhecimento do passado, do que já aconteceu. Por outro lado, as afirmações da religião têm a ver com o presente, mas tanto as pessoas religiosas quanto as científicas estão sob a impressão de que a religião se preocupa mais com o passado e com o futuro. Esse equívoco é natural, porque a religião parece fazer assertivas sobre como esse mundo começou e como vai acabar. Durante muito tempo, ela se conectou com profecia, o que é, sem dúvida, a mesma coisa que evidência. Afirma que o mundo foi feito por Deus e que isso se deu por um propósito, que vai além, que vai se cumprir em um futuro distante, na vida do mundo vindouro. Insiste, além disso, que o ser humano tem uma alma imortal e profetiza que ela vai sobreviver à morte física e viver perpetuamente. O cientista, portanto, sente-se justificado quando diz que tais previsões não podem ser verificadas e que são feitas com pouquíssima referência aos eventos passados que sabemos ter acontecido. Quando tenta descobrir as bases sobre as quais essas previsões são feitas, ele descobre que são mais emocionais que racionais. Gente religiosa espera ou acredita que essas coisas sejam verdade. Não obstante, na história de toda religião importante, há quem tenha entendido as ideias e afirmações religiosas de forma bem diferente. No conjunto, isso é mais verdadeiro no que diz respeito ao Oriente, que ao Ocidente. Embora a história do cristianismo contenha uma longa lista de homens e mulheres que poderiam ter falado de igual para igual com os hindus ortodoxos e budistas. Desse ponto de vista diferente, e acreditamos mais profundo, a religião não é um sistema de previsões. Suas doutrinas não têm a ver com o futuro e com o perpétuo, mas com o presente e com o eterno. Não são um conjunto de crenças e esperanças, mas, pelo contrário, um conjunto de símbolos gráficos a respeito da experiência presente. Tradicionalmente, esses símbolos são de dois tipos. Um descreve o jeito religioso de entender o presente na forma de imagens concretas e histórias. O outro o descreve em linguagem abstrata e negativa, muito semelhante à linguagem da filosofia acadêmica. Por conveniência, chamamos esses dois tipos de símbolo religioso e metafísico. Mas devemos lembrar que metafísico, nesse sentido, não é filosofia especulativa.
Não é uma tentativa de antecipar a ciência e dar uma descrição lógica do universo e de suas origens. É uma forma de representar o conhecimento do presente. Símbolos religiosos são especialmente característicos do cristianismo, do Islã e do judaísmo, enquanto doutrinas do tipo oriental são mais metafísicas. Dissemos que ciência e religião estão falando sobre o mesmo mundo e, ao longo deste livro, não nos preocupamos com nada além da vida real, com coisas que podem ser vistas, sentidas e experienciadas. Vamos, portanto, ser repreendidos por críticos religiosos, por estarmos reduzindo a religião a naturalismo e por identificarmos Deus com a natureza, desvirtuando a religião e zombando dela ao tirar seu conteúdo sobrenatural essencial. Mas quando perguntamos aos teólogos o que eles entendem por sobrenatural, caem em linguagem científica na mesma hora. Definem Deus como dotado de realidade concreta, distinta do universo, e falam dele em termos de história passada e previsões futuras. Insistem que o mundo sobrenatural não é da mesma ordem que o universo estudado pela ciência, mas existe em outro plano da existência, invisível aos sentidos naturais. Começa a soar paranormal, a parecer algo da ordem dos fenômenos da telepatia, da clarividência e clareaudição. Ainda assim, isso é naturalismo puro e simples. Não é sequer pseudociência, pois ciência e naturalismo não estão necessariamente preocupados com coisas visíveis aos sentidos. Ninguém vê elétrons ou quântons. Ninguém é capaz de criar uma imagem sensorial do espaço curvo. Se os fenômenos paranormais existem, não há razão para supor que não possam ser estudados cientificamente e que não possam ser somente outro aspecto da natureza. Na verdade, a ciência se preocupa com coisas inumeráveis que não estão presentes na experiência imediata. Por exemplo, todo o passado, o processo da gravidade, a natureza do tempo e quanto pesam os planetas e as estrelas. Essas coisas invisíveis são deduzidas pela lógica através da experiência imediata. São hipóteses que parecem dar uma explicação razoável para eventos observados. O Deus teológico é exatamente a mesma coisa, uma hipótese correspondente a todas as experiências.